E foi por volta de 2008 que eu ouvi falar de padrões harmônicos pela primeira vez. Eu procurei aprender essa técnica, procurei estudar cada vez mais, até que tudo tivesse muito claro na minha mente. Eu comecei então a aplicar padrões harmônicos nos meus trades e os resultados que eu obtive simplesmente me surpreenderam. Então também comecei a compartilhar com muitas pessoas, inclusive aqui nesse canal do YouTube, como que nós podemos encontrar esses padrões harmônicos, como aplicar e como fazer dinheiro com esses padrões harmônicos. E todas as pessoas que eu ensinei para elas como utilizar padrões harmônicos da forma correta, todas essas pessoas voltaram para me agradecer por aquilo que elas tinham aprendido. Não só me agradeceram, mas também demonstraram surpresa com a assertividade e com a eficiência de padrões harmônicos. E é claro que nesse vídeo eu vou te mostrar aqui na prática como que você pode encontrar um padrão harmônico, como que você pode aplicar e como que você também pode fazer muito dinheiro com esses padrões harmônicos. Principalmente se você é uma pessoa que já perdeu muito dinheiro no mercado, ou se você está começando agora, você está perdido, você quer entrar no mercado, mas não sabe por onde começar e você quer uma técnica, um setup que realmente funciona. E talvez você perdeu não só dinheiro, mas você também perdeu tempo. E quem sabe você está perdendo dinheiro agora no mercado financeiro, procurando algo que você possa confiar. Eu estou aqui para dizer para você que padrões harmônicos, uma vez bem entendido e bem aplicado, funciona e pode multiplicar o seu dinheiro até o infinito. Não há limites de ganhos para você obter com padrões harmônicos. E o que são padrões harmônicos? Os padrões harmônicos é um conjunto de figuras, de padrões que se repetem no mercado, sempre estão aparecendo com recorrência, baseado em matemática, baseado em Fibonacci, em geometria e também em simetria do mercado. Eu vou te mostrar tudo isso aqui na prática. Eu encontrei aqui um padrão harmônico na Solana, uma criptomoeda que nos últimos dias teve uma alta muito forte, mas uma vez que esse padrão for confirmado, pode derrubar o preço da Solana, trazendo esse preço em regiões muito baixas, e isso para nós é uma oportunidade de venda, nós que operamos no mercado futuro. Então, a primeira coisa que você precisa é entender um pouco aqui dos conceitos de Fibonacci, a expansão, a retração. E eu ensino muito sobre Fibonacci aqui nesse canal do YouTube. Tem muitas aulas gratuitas para você aprender sobre isso. Então, se você está perdido, nunca ouviu falar, ou se você já sabe usar Fibonacci, então vai ser mais fácil para você. Mas se você não sabe usar Fibonacci e quer aprender, e também quer receber as próximas aulas, onde eu vou ensinar isso aqui detalhadamente, já se inscreve no meu canal, já deixa o seu like e ativa o sininho, porque todas as vezes que eu entrar ao vivo, você vai ser avisado. Eu vou passar para você aqui um resumo bem rápido de como que você pode aplicar Fibonacci para que nós possamos já pular para dentro de padrões harmônicos. E assim você vai conseguir entender e já começar a ter resultados aqui no mercado. Olha só, um padrão que sempre se repete aqui no mercado financeiro é esse padrão aqui simples, ó, uma impulsão, uma correção. Não é difícil, né? Aqui você tem de novo, ó, uma impulsão, uma correção. Uma impulsão, uma correção. Impulsão, correção, de novo, um impulso e o mercado agora tende a corrigir. Não agora, porque ele pode subir mais. Mas, à medida que ele sobe, ele vai fazendo correções. E as pessoas que utilizam Fibonacci da maneira simples, sem utilizar com padrões harmônicos, o que a maioria das pessoas procuram fazer? Comprar no final dessa retração. Quando está acabando uma retração, vamos colocar aqui, ó, essa retração está
acabando e está começando uma nova. Então, é aqui que muitas pessoas procuram fazer a compra, até porque para pegar a operação a favor da tendência. Então, muita gente quer entrar aqui. De novo, repetindo, quando essa retração estiver acabando e estiver começando uma nova. E assim as pessoas vão comprando aqui, aqui, provavelmente também aqui, aí precisa aguardar as devidas confirmações. E por que que Fibonacci ele é tão útil para que nós possamos pegar o final de uma retração e o início de uma correção? Vamos imaginar aqui, ó, que esse gráfico esteja nesse momento aqui. Ou seja, você não sabe do que tem ali para frente. Então, como que você iria usar a ferramenta de Fibonacci? Se você quer fazer uma compra, se você está medindo um movimento de alta, como esse daqui, né? Aqui nós temos um movimento clássico aqui de alta. Então, se você quer aproveitar uma tendência de alta, então você faz o seguinte, você mede um fundo até o próximo topo. Então, você pega do fundo ao topo quando você quer ganhar na compra, quando você quer pegar a tendência de alta. Se for o contrário, se for uma tendência de baixa, você vai pegar do topo ao fundo, ok? Então, se você quer vender, você mede do topo para o fundo. Se você quer comprar, é o contrário, do fundo para o topo. Porque quando você colocar Fibonacci desse fundo até esse topo, ele vai mostrar para você aqui alguns níveis de retração. Aqui, aqui, aqui. São vários níveis. Então, por exemplo, aqui, ó, vou pegar aqui Fibonacci, desse fundo aqui, vou subindo, subindo, subindo até esse topo. Chegou aqui nesse topo, o que que eu faço aqui? Ó? Eu vou esticar ele um pouco para cá, para o lado aqui direito, ok? Agora sim, vamos imaginar então aqui, uma vez que nós colocamos aqui Fibonacci, que a gente não sabia então desse futuro aqui, ó, do que ia acontecer daqui em diante. Então, o que que Fibonacci nos mostrou aqui? Nos mostrou que esse movimento de impulso, 100% desse movimento, teve uma retração, uma correção, até aqui, ó, 0,618, que é um dos números principais de Fibonacci. E Fibonacci é uma ferramenta que tem comprovação científica, é uma técnica matemática, é uma proporção áurea que você encontra na natureza, nas plantas, nas flores, no universo, no rosto das pessoas. Então, Fibonacci está presente em toda a natureza. Por quê? Porque ele é um padrão que sempre se repete. Então, por que não no mercado financeiro? Por que não utilizar Fibonacci também para avaliar os preços? Então, são milhões de traders profissionais, instituições financeiras que estão olhando para esses números. E isso daqui eu estou olhando no gráfico da Solana, mas você pode usar na Solana, no Bitcoin, no Eurodólar, na B3, no mini índice, mini dólar, nas ações, como por exemplo um SP500, um Nasdaq, qualquer mercado e em qualquer time. Então a ideia do Fibonacci seria então nós fazermos uma compra aqui ou aproximadamente ali naquela região. Claro que eu estou colocando aqui de maneira superficial, né? Nós iríamos buscar uma compra aqui com algumas confirmações, aí tem muitas confirmações, com o intuito de pegar esse movimento aqui de alta, ó, de surfar aqui nessa alta, tá vendo? Ele até faz aqui uma outra correção e volta a subir. E aí alguns traders colocam alguns níveis, como por exemplo aqui, ó, alguns alvos, né? Que é o nível de 0, ele chegou ali no nível de 0, menos 0,25 também chegou aqui também. Outro nível aqui, ó, menos 0,5 também chegou ali também. Outro nível aqui também, ó, menos 0,618. Aí aqui tem vários níveis que pode ser configurado, que não vem para você quando você pega Fibonacci a primeira vez. Então aqui eu até acrescentei alguns para os meus estudos, ó, 0,786,
que é um número muito usado, 0,886, esse daqui também, ó, 1,13, e aí tem algumas configurações de Fibonacci que nós precisamos fazer para que nós possamos aplicar ou encontrar padrões harmônicos. O que eu estou te mostrando aqui não é uma aula sobre Fibonacci. A aula é sobre padrões harmônicos. Mas, para você entender e aplicar padrões harmônicos, você tem que ter aqui, no mínimo, o básico do Fibonacci. Porque é a partir de Fibonacci que nós vamos encontrar padrões harmônicos, ok? Então, isso aqui foi só uma introdução rápida, não é o meu objetivo trazer uma aula aprofundada sobre Fibonacci aqui para você, porque eu já tenho aulas sobre isso e depois posso até estar gravando mais aulas sobre Fibonacci. Agora, qual que é a ideia dos padrões harmônicos? Agora sim, nós vamos entrar em padrões harmônicos. Veja bem, padrões harmônicos, nós vamos utilizar aqui o Fibonacci 4 vezes. Então, padrões harmônicos, ele é 4 vezes mais forte do que Fibonacci. Por quê? Porque nós precisamos de 4 confirmações de Fibonacci para encontrar um padrão harmônico. Então, um padrão harmônico, ele tem algumas regras que são rígidas. E isso é importante. Isso é, para nós, um ponto favorável. Porque, já que ele é rígido, as regras de padrões harmônicos, traz, então, para nós mais confiança. Quando uma pessoa opera com padrões harmônicos, a pessoa não está operando com base no achismo, ou no palpite, ou eu vou tentar, ou na sorte. Não. Ela está fazendo algo baseado em matemática, em proporções que são comprovados pela ciência. Então, é algo que você pode confiar. Claro, eu vou mostrar para você aqui como que você pode fazer isso e provavelmente, quando você vê isso daqui pela primeira vez, se é a primeira vez que você está vendo padrões harmônicos, naturalmente você vai ficar um pouco confuso, um pouco com dúvida, que é normal. Ou talvez você pode pensar que é difícil ou complicado, mas não. Porque tudo na vida, quando você vê a primeira vez, uma habilidade nova, uma coisa que vai mudar a sua vida, você pode achar que é difícil ou complicado, mas à medida que você vai vendo, você vai aplicando, você vai treinando, aquilo vai ficando cada vez mais claro para você. Sendo que em questão de dias, semanas ou pouquíssimo tempo, você domina essa técnica e você já começa a operar de maneira profissional, usando regiões negociáveis, regiões estas que são utilizadas pelas grandes instituições financeiras. Então, o que nós precisamos aqui para encontrar padrões harmônicos? Eu visualizei aqui um padrão harmônico aqui no gráfico da Solana, eu vou mostrar ele aqui para você, e o que nós precisamos encontrar de início é um padrão como se fosse assim, ó, um W bem grande, tá vendo aqui, ó, uma espécie de um W, ou se for o contrário, porque aqui no caso nós vamos buscar uma venda. Se a gente estiver pensando em uma compra, nós vamos procurar um padrão como se fosse um M. E nesse W gigantesco, inclusive aqui é o gráfico diário, e eu quero já deixar claro que padrões harmônicos funcionam no M1, no M5, no M15, no M30, no H1, no H4, diário, semanal, mensal, qualquer tempo gráfico. Agora, como qualquer estratégia que você usa em times maiores, você vai ter também resultados maiores. Claro, você vai ter que ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de disciplina, talvez o stop fica maior, mas naturalmente, uma vez que você acerta uma operação num gráfico maior, os seus lucros também são muito maiores. Agora, o que é o alinhamento de fluxo? É você encontrar um padrão de entrada, seja ele padrão harmônico, seja qualquer outra técnica, qualquer outra estratégia, em um gráfico maior e fazer um alinhamento para um time frame menor, que assim você garante um stop menor e um alvo maior. Então, quando você encontra aqui um W, lembrando, essa aula que eu estou fazendo, ela também é resumida, porque se eu for te explicar detalhes por detalhes,
eu preciso muito mais do que de uma aula para te explicar. Por isso que eu vou deixar aqui abaixo, na descrição e também no primeiro comentário fixado, o treinamento completo de padrões harmônicos, desde o iniciante até o avançado. Para você que não sabe nada, para você que está começando agora, para você que já opera, já é trader e quer aperfeiçoar, ou seja, tanto o iniciante como também o trader profissional que quer aprender essa técnica. Então, no meu treinamento, na minha área de membros, que está aqui embaixo na descrição, ali nós vamos pegar do início, do básico, dando vários exemplos, mostrando de muitas formas diferentes, fazendo as aplicações com você, até mesmo na prática, para você ver como tudo isso funciona. De maneira, então, resumida, para esse vídeo não ficar grande, uma vez que nós encontramos esse W, nós vamos fechar aqui esse W, ó. Fechamos ele aqui. Ou seja, pegamos essa ponta daqui de cima e colocamos aqui onde tem esse pivô, né? Vamos dizer assim, a barriguinha do W aqui, e puxamos também esse outro para cá, ok? Então, nós encontramos aqui um padrão harmônico, de maneira que o padrão harmônico, ele é isso daqui, ó. Ele é isso daqui. Então, tá aqui, ó, um padrão harmônico. Não é difícil de você encontrar um padrão harmônico. A grande questão não é encontrar o padrão harmônico. Isso aqui é fácil. A grande questão são as confirmações de entrada. Aí sim você vai precisar um pouco mais de habilidade. E se você nunca fez isso, se você não opera, com toda certeza, se você quiser uma pessoa para te acompanhar e mostrar para você na prática como fazer isso, vai ser inteligente você fazer isso, tá? E se você quiser contar comigo para ser essa pessoa que vai te acompanhar, te orientar para você aplicar isso aqui com sucesso, eu me coloco à disposição para estar te ajudando. Se você utilizar padrões harmônicos em outras plataformas, você vai ter que colocar 2 triângulos, ok? Então, por exemplo, em outras plataformas você pega um triângulo aqui, vou pegar esse triângulo aqui, puxar ele bem aqui em cima aqui, ó. Então, a gente colocaria um triângulo aqui em outras plataformas, como por exemplo, o MetaTrader e outras plataformas. Aí você já encontrou aqui a primeira parte do padrão harmônico e aqui você então colocaria o outro triângulo aqui, ó. Então pronto, aqui você já encontrou o padrão harmônico, não é difícil, mas não é só encontrar o padrão. Se você só encontrar o padrão e já entrar, não vai dar certo. Você precisa de confirmações como qualquer outra estratégia. Porém aqui o TradingView, ele já entrega para você aqui essa ferramenta aqui, onde você já pode dá um clique aqui em cima, aqui, ó. Você pode dar um clique aqui, puxa ele para cá, clica aqui, puxa para cá, clica aqui, puxa para cá, clica aqui, puxa para cá e clica aqui. Então pronto, você já encontrou aqui padrões harmônicos, ó. Pronto. Uma vez que você encontrou esse padrão harmônico, você precisa saber se ele é um padrão harmônico válido. Se ele é um padrão harmônico que atende as regras rígidas. Quais são essas regras rígidas? Então, olha só, vou pegar aqui então o PDF, onde nós precisamos fazer as medições com Fibonacci. Então, a primeira coisa que eu preciso encontrar aqui é o seguinte, ó. Vamos dar um zoom aqui para ficar maior. Eu preciso saber até onde foi a retração da primeira parte do padrão harmônico. Olha para você ver como são regras rígidas. Para quê? Para que garanta um maior grau de assertividade. Então aqui, ó, vamos voltar então aqui. Eu preciso saber até onde teve a primeira retração. Então aqui teve um movimento de impulso, aqui teve uma retração. Aqui você vai ver que tem alguns números, algumas letras aqui também, ó. Como por exemplo aqui, ó, a ponta X, a ponta A ponta B, a ponta C e a ponta D. Então, tudo isso aqui é milimetricamente calculado dentro da matemática, dentro do Fibonacci, para que tudo dê certo. Então, tudo isso aqui foi pensado, foi criado, foi comprovado. Então, não tente mudar nada disso. Apenas usa como está aqui, porque é assim que funciona e é assim que ele foi criado
e ele foi criado para ser assim, tá? Então, o que nós precisamos? Pegar a ponta X, aqui não está a ponta X aqui, ó. Vamos esticar Fibonacci da ponta X até a ponta A. Então, aqui você vai ver que a ponta A está aqui. E vamos fazer aqui, buscar a correção da ponta B. E nós vamos olhar até onde teve essa correção. Até onde? Com base em Fibonacci. Então, vamos pegar a Fibonacci aqui, ó. Peguei aqui Fibonacci, vou medir a ponta X até a ponta A, vou trazer ele para cá, e olha aqui, ó, esse daqui é o primeiro Fibonacci. Lembra que eu te falei que são 4? Então, eu quero saber até onde foi a minha retração da ponta B. Aqui não está a ponta B aqui, ó. Até onde retraiu a ponta B? Retraiu até aqui, ó. Até próximo de 50%, né? Porque a ponta B está um pouco abaixo de 50% e também está aqui entre 0,38. Deixa eu puxar isso aqui um pouco para cá, para que você consiga ver melhor aqui, ó, os níveis de 38 aqui, ó. Então, aqui está o nível de 38, o nível de 50. Então, essa pontinha ficou entre 50, entre um e entre outro. Podemos até pegar isso aqui, ó, entre esse daqui e entre esse daqui. Então, está no meio. Agora que eu encontrei isso, eu tenho que ver aqui qual desses padrões que a ponta B fica entre 50 e entre 38. Então, por exemplo, aqui, ó, esse daqui, porque são vários padrões, tá? Eu explico isso melhor no nosso treinamento. Ó, aqui tem o Gartley. O Gartley, a ponta B, onde que ela fica? Ela fica em 0,618. Então, não ficou entre o 50 e o 38. Então, já não é o Gartley. Então, já está descartado. Vamos pegar aqui, então, o padrão Butterfly, que é outro padrão. Esses padrões têm nome de bichos. Borboleta, caranguejo, tubarão. Inclusive, alguns traders, quando vão operar padrões harmônicos, eles brincam dizendo, nós vamos caçar os bichos. Quer dizer, procurar, encontrar os padrões, tá? Aqui também tem o BET, um outro padrão, que é o morcego, né? Então, o morcego, o padrão BET, ele diz que a ponta B, ela tem que ficar entre 0,382 a 0,50. Ó, exatamente o padrão que nós encontramos. Exatamente o padrão que a gente estava procurando. Então, aquele padrão, ele já é um possível BET. Ele pode ser um BET. Por quê? Porque tem um outro aqui também, que é o BET alternativo, e aqui também tem esse daqui, ó, o padrão CREB, que é o caranguejo. Ele também fica entre 0,382 a 0,618. Aí existe um outro estudo, uma outra análise para saber se ele é um CREB ou se ele é um BET, tá? E isso aí eu vou deixar para o treinamento, para a gente não estender muito aqui essa aula. O meu intuito aqui é ajudar você a fazer uma transformação na sua vida financeira com base em padrões, em uma ferramenta que funciona. Então, vamos voltar aqui, ó. Então, vamos considerar, a princípio, que ele é um BET. Utilizamos o primeiro Fibonacci. Agora, nós vamos utilizar o segundo Fibonacci. Qual que é o segundo? Nós vamos medir da ponta A até a ponta B e também vamos medir da ponta B para a ponta C. E nós queremos encontrar qual que é a retração da ponta C. Porque olha só que interessante. A ponta A para B não é um impulso? Então, do B para o C é uma correção. O mercado não expande e corrige, expande e corrige, expande e corrige. Então, nós estamos utilizando um dos movimentos repetitivos do mercado. O mercado ele é cíclico. O mercado ele vai fazendo esses movimentos de repetição. Você pode aproveitar tudo isso. Vamos ver lá na nossa ferramenta aqui. Eu falo que isso daqui é o mapa do tesouro para você encontrar aqui como fazer muito dinheiro. Olha só, aqui está dizendo que a ponta A para o B tem que ter uma correção de B para C que fica entre 0,382 a 0,886. Tá vendo? Parece complicado, mas não é. Eu faço isso aqui em menos de um minuto, em questão de 15 segundos, 20 segundos, porque eu já estou acostumado, já estou treinado a fazer isso aqui já há muito tempo.
Então, se você vê isso aqui a primeira vez, talvez você pense, eu acho que eu não vou conseguir fazer isso. Mas quando eu te mostrar com vários exemplos, você vai ver que isso daqui é mais simples do que você mexer no WhatsApp. É mais simples do que você mexer no Instagram. É mais simples do que você ficar mexendo nas redes sociais, ok? Então, basta a pessoa ter um pouquinho de boa vontade que ela consegue essa transformação na vida financeira. Então, vamos pegar então aqui Fibonacci de novo. O segundo Fibonacci agora, ó, da ponta A para a ponta B. Vamos ver onde retraiu a ponta C. Então, nós temos aqui uma retração da ponta C em cima de 0,618. O que diz aqui a apostila, aqui, ó, o PDF? Ele diz que a retração tem que ficar entre 0,382 e 0,886. Então, ele está dentro, porque ele está dentro de 0,618. Então, ele está dentro aqui, ó. Aqui nós temos o 0,382. Tá aqui. Vamos pegar aqui com uma seta para ficar mais fácil. Aqui nós temos 0,382. E aqui nós temos o 0,886. E onde que ele está? Ele está em cima de 0,618. Então, ele está entre um e outro. Essa ponta C, ela é válida. Ok? Então, já usamos o segundo padrão harmônico. Só aqui já tem o dobro de força de um Fibonacci normal. Muita gente usa Fibonacci normal. Estou te mostrando como que você encontra uma técnica que é 4 vezes mais poderoso do que Fibonacci, tá? Agora, nós temos que encontrar a ponta D. Essa ponta D aqui é uma das principais. E para isso, nós vamos medir essa retração de B para C com o intuito, com o propósito de encontrar uma extensão ou uma impulsão da ponta D. E para isso nós não podemos... eu acho que é... Não é da nossa cabeça. É de acordo com o que manda o figurino, de acordo com o script aqui, ó. Então aqui está dizendo que se a gente medir a ponta B para a ponta C, essa extensão ela tem que ficar entre os números 1,618 a 2,618. Então vem comigo aqui para a gente fazer essa medição aqui, ó. Agora é o terceiro Fibonacci, ó, da ponta B para a ponta C. Ele está dizendo que 1,618 a 2,618. Olha a nossa ponta D, onde que tem que ficar, ó, entre 1,618 a 2,618. Ele está entre um e outro? Está. Por que ele está? Porque ele está aqui, ó. Onde é que ele chegou? Ele chegou em cima do 2. Então, está válido, mais uma vez. Ele passou aqui nos critérios rígidos, passou no pente fino. Ele está aprovado. Nós estamos encontrando aqui um padrão real, tá? Ok, show de bola. Então, o que nós podemos fazer aqui? Inclusive, quando nós encontramos a ponta D, nós podemos medir aqui, ó, 0,618 até 2,618, tá? Então, isso aqui já é importante aqui para a gente. Eu vou colocar aqui um azul mais claro aqui. Então, olha só, vou tirar aqui agora Fibonacci daqui. Essa zona azul, que é entre 1,618 a 2,618, ela é chamada de PZR. Eu vou escrever para você aqui, ó, PZR. Por que tem esse nome de PZR? PZR porque é uma potencial zona de reversão. O que padrões harmônicos nos ensina é que dentro da PZR, na ponta D, em algum lugar dentro da PZR, esse preço vai chegar aqui e vai começar a cair. Ele faz o contrário da ponta D. Significa que se a ponta D está para cima e ele entrou na PZR, em algum momento da PZR, há uma grande probabilidade de ter uma reversão, um giro do mercado e ele começar a cair. Por quê? Porque a ponta D está para cima. Se a ponta D estiver para baixo, será então uma operação de compra, tá? Então nós usamos quantos Fibonacci até agora? 3. Mas agora nós vamos usar o quarto Fibonacci. Para isso, temos que recorrer à nossa apostila. E aqui vai dizer o seguinte, que da ponta X, vamos pegar aqui, ó, da ponta X à ponta A, essa ponta D, a ponta D ali, ela precisa encontrar isso daqui, ó,
0,886. Bem simples, ó. Mais uma vez para você aprender. Pega da ponta X, pega o Fibonacci, mede até a ponta A. Vai te dar aqui uma retração. Essa retração tem que ser 0,886. Vamos ver isso daqui na prática? Ó. Mais uma vez, agora é o quarto Fibonacci, ó, o quarto e o último. Da ponta X até a ponta A, que é esse daqui, eu puxo ele para cá, e aqui eu tenho o nível de 886, que está aqui, ó. Ele está ali, tá? Vou até tirar essa ferramenta aqui, vou colocar essa outra aqui, ó. Pronto, está ali, ó. Então, o que significa isso? Significa que a minha PZR, ali, ó, ali está o nível de 886, então, esse nível de 886 que nós encontramos da ponta X aqui, ó, até essa ponta A que está aqui, esse nível de 886 está dentro da PZR. Então, bateu, ele coincidiu, ele passou pelas regras rígidas. Então, ele atendeu os critérios. Então, ele é um padrão harmônico válido. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos procurar por oportunidades de venda dentro dessa PZR. E aqui dentro dessa PZR existem várias confirmações, várias estratégias para você entrar. Então, o ponto central de padrões harmônicos é você encontrar a entrada certa dentro da PZR, uma vez que passa dentro desses critérios. E aí existem diversas formas, ok? E nesse momento você precisa ter muito cuidado, porque se você for pesquisar isso aleatoriamente na internet, você vai encontrar muita gente falando o que não deveria ser falado. E ao invés de fazer você lucrar, você vai acabar perdendo. Então eu recomendo você utilizar técnicas que já foram testadas, aprovadas, técnicas validadas. E dentro do nosso treinamento, eu mostro vários exemplos profissionais que já foram testados, validados, que nós já aplicamos isso por muitos e muitos anos, para você aplicar dentro da PZR. Não é nenhum exemplo, nem 2, nem 3, nem 4. São vários exemplos para você entrar com mais assertividade. E outro, ainda vou te mostrar outros padrões que não estão aqui nesse canal do YouTube. Eu vou te mostrar outras aplicações. Nós vamos aprofundar na técnica de padrões harmônicos. Então, se você quer um aprofundamento, eu recomendo que você clique no link que está aqui abaixo, no primeiro comentário fixado ou na descrição. Você vai ter não só o treinamento completo, mas também eu vou acompanhar você diretamente. Você vai ter o meu suporte, o meu acompanhamento. Eu entro com você no Google Meet ou numa sala Zoom, eu faço a operação ao vivo junto com você e te mostro na prática como que você vai utilizar esses padrões. Isso tudo aqui é uma introdução com os primeiros passos. Para você aprofundar, então você vai clicar no link que está aqui abaixo na descrição ou no primeiro comentário fixado. O importante aqui é que uma vez que esse padrão for confirmado, que nós aplicarmos aqui as devidas confirmações, então essa Solana ela pode descer aqui e descer muito, tá? Para depois então buscar as correções. E aí tem aqui os níveis de stop loss, os níveis de alvo, que tudo isso eu vou mostrar para você dentro do nosso treinamento. É só você clicar no link que está aqui abaixo ou no primeiro comentário fixado. Coloca aqui também nos comentários se você já tinha escutado falar de padrões harmônicos, se você já conhecia essa técnica, se você já utiliza, se é a primeira vez que você está vendo, porque assim eu vou conseguir ver qual que é a sua dúvida e vou trazer para você aqui respostas. Vou conseguir te ajudar de uma maneira com mais detalhes, tá certo? Quero te parabenizar por ter ficado até o final desse vídeo. Deixa o seu like, compartilha esse vídeo com todas as pessoas. Te desejo muito sucesso, um forte abraço e até o próximo vídeo.